Oi, meu querido jovem, minha querida jovem, que a paz e a graça de Deus seja com você. Estamos aqui mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso 5º episódio da nossa série, Os 10 Mandamentos. Série essa que estamos tendo a oportunidade de estudar sobre esses 10 preceitos. Preceitos que Deus colocou e implantou dentro dos nossos corações e são os únicos capazes de fazer com que o nosso mundo possa voltar à perfeita ordem. Deus, Ele quer restaurar isso não somente na sua vinda, mas agora, dentro do seu coração e te dá o poder para vencer. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é te obrigar, não é fazer com que essas coisas possam ser aí obrigatoriamente gravadas no seu coração, não. Mas sim que você possa entender, que você possa observar e racionalmente, de uma forma lógica, entender como os 10 mandamentos fazem diferença, como os 10 mandamentos são essenciais para que o nosso mundo possa voltar à perfeita ordem. Por isso, pega agora o seu papel e caneta e começaremos esse estudo. Antes disso, vamos fazer uma oração e dessa forma pedir a bênção divina para o nosso estudo. Querido Pai, começaremos esse 5º estudo. Abençoe o coração daquela pessoa que está assistindo esse momento, para que as suas necessidades possam ser atingidas e também, Senhor, para que possamos falar ungidos pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Vamos à segunda parte, a segunda tábua dos 10 mandamentos. A primeira tábua nós já vimos nesses estudos anteriores e a segunda tábua é composta pelos 6 últimos mandamentos. E vamos analisar hoje os 3 mandamentos bem resumidos de uma forma completa para que possamos entender. E o primeiro mandamento que vamos analisar hoje é o 5º mandamento que está descrito em Êxodo capítulo 20 no versículo 12. Êxodo capítulo 20 no versículo 12 diz dessa forma: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O tão conhecido primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu lembro de uma história agora, onde eu estive acompanhando sobre como era a vida das famílias que viviam em guerras. Em uma dessas histórias, eu me lembro de ver um acontecimento de uma mãe e um filho. Nesse tempo, os filhos eram tirados das mães aos 6 a 8 anos e eram levados aos campos de concentrações para que eles pudessem ali servir, no exército onde eles se encontravam. E então as mães obrigatoriamente tinham que entregar os seus filhos ou elas mesmas também tinham que morrer juntamente com o filho. A maioria das mães entregavam, mas essa mãe não queria entregar, não queria ver o seu filho sofrendo e nem passando por todas aquelas dificuldades. E ela conseguiu guardar seu filho até os 8 anos, mas estava ficando difícil, as pessoas já estavam se aproximando ali de onde ela estava para tentar ver se ela estava ou não com o menino, e ela então teve que tomar uma decisão urgente naquela situação. Ela pega seu filho e então decide levar ele até a fronteira, decide enviar junto com outras pessoas até a fronteira. Ela não poderia ir, caso ela fosse, ela seria perseguida. Então ela teria que abandonar o seu filho, deixar o seu filho para que ele pudesse ir sozinho junto com aquelas pessoas que ali estavam. Na madrugada, ela sai juntamente com ele. O menino não entendia o que estava acontecendo, ele não via a gravidade da situação, mas ele via sua mãe preocupada, sua mãe angustiada. E naquele momento, a sua mãe lhe deixa e lhe despede com o seu último beijo. O menino não sabia, mas aquele momento era o último beijo que ele daria para sua mãe. Alguns dias depois de descobrir e ser denunciada, aquela mãe foi morta na mão daquele exército. Infelizmente, esse foi um dos casos que aconteceu, mas são casos que acontecem também com o mundo hoje, no mundo hoje acontece também ao nosso redor. As despedidas, o último beijo entre um pai e um filho. Esse 5º mandamento se refere a essa tremenda relação, que é uma razão muito importante, que está dirigido diretamente aos filhos. Você percebe aqui que esse mandamento não está sendo dirigido aos pais, mas sim aos filhos, justamente porque você, talvez as pessoas que estejam assistindo, muitos deles não sejam pais, mas todos nós, todos somos filhos. E por isso esse mandamento, esse 5º mandamento se refere aos filhos, porque por mais que não sejamos pais, mas todos nós somos filhos ou filhas. Nossas relações com nossos pais, ou a falta dela, afeta para o bem ou para o mal até o último dia da nossa vida. Isso nós temos que aceitar, que a nossa relação afeta
para a nossa vida, para a nossa existência. E por isso se trata o quinto mandamento, que nós possamos ter essa visão sobre como é a nossa relação com nossos pais. Nós não podemos mudar a realidade de como nascemos. Nós não tivemos voz nem voto para escolher nossos pais. Você não escolhemos nossos pais. Não podemos mudar, não podemos trocar de pais. Isso é algo que não pode mudar. Mas podemos mudar de uma certa forma também, estar atentos ao nosso critério, à nossa forma de atuar para com eles. Isso se trata o quinto mandamento. Por isso o apóstolo Paulo, ele em Hebreus, ainda dirige as suas palavras para os filhos. Está em Hebreus capítulo 12, no versículo 10, e diz dessa forma: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam para o bem que lhes pareciam. O apóstolo Paulo aqui está se referindo aos pais, sobre as correções, sobre a forma de lidar dos pais para com o filho e a forma que os pais usavam para corrigir. Ou seja, os pais, eles podem ter executado essa tarefa de uma forma certa ou com vários erros, de uma forma correta, de uma forma errada, assim como sucede muitas vezes. Isso muitas vezes pode nos afetar, mas o que fizeram ou o que não fizeram, inevitavelmente nos afeta, mas jamais podemos exagerar e dizer que isso e que permanentemente estamos sendo afetados pelaquela atitude e pelo método específico que eles utilizaram. Precisamente o quinto mandamento, ele põe a responsabilidade e põe o êxito, põe a sua vitória na relação dos pais e os filhos, onde verdadeiramente corresponde, que é a cada um de nós. Você, que pode ser um pai hoje, mas você é um filho e você tem a sua responsabilidade para com o seu pai. O seu filho tem a responsabilidade para com você. O quinto mandamento, ele põe a responsabilidade para quem verdadeiramente corresponde, que é ao aspecto que vale, primeiramente e mais importante, que depende de nós. É uma mensagem para você. É uma mensagem para você, filho, não importa a sua idade, se você tem 13, 14, 15 anos, esse mandamento é para você, é para todos. Por isso, ele fala ali, honra ao teu pai e à sua mãe. Não importa a idade, não importa se você tem 13, não importa se você tem 50 anos. Você é um filho e a responsabilidade é sua. Eu estive vendo uma série, e essa série contava o dia a dia de uns jovens nas suas escolas. E ali passava diversas situações. E ali tinha um jovem onde ele estava sendo rebelde. E ele foi levado à direção para ver o motivo do porquê ele estava agindo dessa forma. E esse jovem, então, não manifestava. E foi feito várias perguntas para ele, e não falava por que ele estava agindo daquela forma. Mas uma determinada pergunta que fez ali os dirigentes para ele foi: como está a sua relação com o seu pai? O pai dele era uma pessoa de grande importância, uma pessoa de uma grande posição. E ele tinha ali, talvez, uma responsabilidade para com seu filho. Mas ali, com a ação do filho, com essa pergunta, a sua expressão mudou, o seu jeito mudou. Eles perceberam que aquele menino estava agindo daquela forma para chamar a atenção dos seus pais, para que os seus pais pudessem sair afetados. E, logicamente, não necessita de muita sabedoria para entender que os pais dele iam sair afetados daquela situação, mas também não necessita muita sabedoria para entender que o maior afetado naquela situação, que a pessoa que seria mais afetado, era ele mesmo. O seu presente, o seu futuro estava em jogo naquele momento. Graças à sua ira, graças àquela hostilidade, ele estava colocando o seu futuro em jogo. Ou seja, nas nossas ações com os nossos pais, do que fazemos, do que não fazemos, os maiores afetados não são os pais, mas somos nós mesmos. Nós que decidimos o nosso futuro, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E depois foi descoberto que esse jovem caiu em muitos e muitos erros porque dessa ação. Essa reação profunda que se provoca em nós, quando nós lembramos dos nossos pais, quando nós pensamos nele, isso influencia de grande forma na nossa vida. Quando nós pensamos nos nossos pais, o que vem à nossa mente? O que vem à sua mente quando você pensa no seu pai e na sua mãe? Essa é a pergunta que temos que nos fazer hoje. E é muito provável que essa relação com o seu pai, se não é uma relação boa, também afete a sua relação com as suas autoridades, a sua relação no seu trabalho e também a sua relação com Deus.
princípio do quinto mandamento, sólido, para alcançar o êxito é esse, é que essa relação dos seus pais vai afetar a sua relação dos seus estudos, vai afetar também a relação do seu trabalho, e inclusive também do seu casamento. Tanto que o princípio do matrimônio, o princípio do casamento, ele começa com algo especial. A primeira vez que o matrimônio, a primeira vez que o casamento é citado na Bíblia, ele se descobre com uma condição do homem que ele deixaria o seu pai e a sua mãe e se uniria com a sua mulher. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, e diz dessa forma: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Ou seja, essa transferência, e essa transferência, em certo sentido, é uma continuação da relação, que começou com o quê? Com os seus pais. Ele começou com seus pais, e se você se casar, ele vai passar para a relação matrimonial e também para outras áreas da sua vida. Ou seja, os mandamentos, esse mandamento diz bem claro que se você honrar os seus pais, isso significa que os nossos dias serão prolongados, que os nossos dias serão avançados. Isso significa que se você honra seu pai e sua mãe, isso também vai repassar para o seu casamento, mas se você não honra, isso também vai repassar para a sua vida matrimonial. Honrar o pai e a mãe, e aqui a promessa é que os dias serão prolongados, significa que não somente os nossos dias serão prolongados no dia a dia, em vida, mas senão na sua relação saudável com os seus pais, na base que isso vai melhorar na sua relação com os seus familiares, com o seu redor, com a sua paz mental, com o êxito da sua vida ao largo de toda a sua história. Isso vai se prolongar. Isso significa que os seus dias serão prolongados, que se você honrar o seu pai e sua mãe, você terá paz mental, você terá boas relações, você terá êxito ao longo da sua vida. E a honra, lembra que nós falamos ali no primeiro estudo, ali sobre os mandamentos, que foi sobre o primeiro mandamento, que a adoração é um ato de amor, a adoração é uma manifestação de amor, da mesma forma também a honra é uma manifestação do amor. O primeiro mandamento nos diz adorar o único Deus, mas nós vemos que esses primeiros mandamentos, ali a primeira tábua, se refere à nossa relação com Deus. A segunda tábua se refere à nossa relação com quem? Com os próximos. A primeira tábua, ela começa com o primeiro mandamento, adorar somente ao teu Deus. E a segunda tábua, ela começa com honrar o pai e a mãe. Se você não guardar o primeiro mandamento, você não conseguirá guardar os outros. Se você não guardar também esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, você também não chegará aos outros. Porque o princípio da honra é um princípio que vem do coração. E o que é honrar o seu pai e sua mãe? A honra nada mais é que um ato de amor, assim como a adoração. Se você ama o seu pai e sua mãe, você vai honrar eles. E Efésios capítulo 6, versículo 1, ele fala algo bem claro sobre essa questão e importante sobre essa questão da honra. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É um conselho que o apóstolo Paulo dá. Ou seja, a honra está extremamente relacionado à obediência. Se você honra, você vai obedecer. E Provérbios 6, 20 ao 22, ali diz bem claro: filho meu, guarda o mandamento dos seus pais e não abandone o ensinamento da sua mãe. Ata-o contínuo no teu coração e amarra no teu pescoço. Quando andes, te guiarão. Quando você durma, eles velarão por ti e ao despertar falarão contigo. Está claro aqui que a honra é uma atitude, a honra é um ato, a honra é uma ação. Honrar os nossos pais significa fazer com que eles possam ficar bem, sendo nós outros bons, e colaborar com eles nos seus esforços para ajudar eles também para alcançar o êxito nas nossas vidas. O quinto mandamento diz bem claro que devemos tirar a luva de boxe e deixar de resistir aos nossos pais e deixar de resistir com firmeza aos que os nossos pais nos dizem. Devemos escutar os seus conselhos, devemos estar com eles e não nos oponer com luvas, brigando, assim dessa forma, não honrando o seu nome. Novamente, nós vemos aqui as palavras do salmista Salomão, do sábio Salomão, dizendo em Provérbios capítulo 23, no versículo 25. Provérbios capítulo 23, no versículo 25, e diz dessa forma: alegre-se o teu pai e a tua mãe e regozije-se no que te gerou. Devemos honrar o nosso pai e sua mãe. E essa honra exige uma mudança. E essa honra exige uma obediência. Agora,
Você já parou uma coisa interessante para analisar? E aqui eu peço que você pare um momento. Você é filho de alguém? Eu pergunto, e a resposta logicamente vai ser sim. Eu sou filho de alguém, você é filho do seu pai e da sua mãe? Logicamente sim. Mas e se eu te disser que isso não será para sempre? E se eu te disser que isso um dia vai mudar? E se eu te disser que um dia os seus pais, eles vão se tornar os seus filhos? E isso eu digo porque muitas vezes já acontece, e aconteceu justamente também em minha família. Hoje eu tenho agora minha avó, e através das suas situações, minha avó, ela já não é mais a mãe ou pai do meu pai. A sua avó talvez não seja mais isso dos seus pais. Talvez eles agora sejam os filhos, no sentido de que agora eles necessitam cuidado, eles precisam de um cuidado. O princípio da honra, ele vai ter uma expressão distinta em várias etapas da vida. O princípio da honra, ele vai mudar no decorrer da vida. Você honrar o seu pai com 8, 10 anos é diferente de você honrar o seu pai com 40, 50 anos. O princípio da honra, ele vai ser atualizado. Isso é algo que você tem que ficar atento. Porque se nós não entendemos esses princípios, se nós não entendemos que os princípios da honra eles podem mudar, as circunstâncias, elas vão mudar e nós temos que se adaptar, nós vamos cair em um erro diferente. As pessoas que obedecem na sua infância, elas obedecem o que os pais falam. As pessoas que obedecem na sua juventude, elas vão obedecer, mas vão ter que tomar suas decisões também de acordo com a sua vontade. Depois, na parte adulta, é onde tem a separação. E ali eles têm que entender que exige um respeito para com o seu pai. Mas na parte que o seu pai ou sua mãe já está velho e a enfermidade já o atinge, talvez eles já estão fracos, aí o princípio da honra exige um cuidado ainda maior, onde eles vão se tornar os seus filhos. O princípio da honra, ele muda, mas nem mesmo a morte cancela a nossa obrigação com nossos pais. Nem mesmo a morte vai cancelar a sua obrigação. A morte, ela pode fazer com que você, mesmo assim, durante a sua vida, deve honrar eles com o seu princípio de vida, com o seu estilo de vida e levar isso ainda para que eles possam ficar bem e a sua memória possa ser honrada. Você pode viver de uma forma que a sua vida expresse uma gratidão pelo o que eles foram e o que eles já chegaram a ser e o que recebemos dele, os nossos ensinamentos, as nossas mensagens. Meus queridos irmãos, nós devemos estar cientes de que os nossos pais devem ser honrados. Mas e qual é a função dos pais para com os filhos? Isso devemos entender também. Um exemplo que eu vou dar aqui é que, por exemplo, se eu chego para você e você está junto comigo e eu estou com o meu carro e eu preciso de uma ajuda para empurrar esse carro, me ajuda aqui a empurrar. Você possivelmente não vai rejeitar esse favor e vai me ajudar a empurrar. Mas e se eu te pedir para empurrar um pouco mais e um pouco mais e você me pergunta até onde você quer que eu empurre? Se eu te disser, eu quero que você empurre da distância de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou vice-versa, Rio de Janeiro e São Paulo, você vai aceitar? Não sei, mas possivelmente você vai negligenciar esse favor, porque é um pedido muito difícil, é um pedido que não é necessário. Eu empurrar um carro 100 metros é diferente de eu empurrar um carro 600 quilômetros. O que você quer dizer com isso, Sandiel? O que quer dizer é que muitos pais, eles acabam querendo fazer com que seus filhos sejam levados, sejam empurrados durante muito tempo. Isso é um perigo, tanto para os pais quanto para os filhos. Meu querido pai, meu querido filho, não dependa dos seus pais, não carregue os seus filhos durante os momentos que eles já podem tomar as suas decisões. Isso vale, inclusive, também para a vida eterna. Um texto interessante é o texto que está em Ezequiel, capítulo 14, versículo 20. E ali Ezequiel diz bem claro que até Daniel, Jó, Noé, se eles estivessem vivos hoje, a sua fé salvaria apenas eles. A fé não é intransferível. Então não pense, meu querido jovem, minha querida jovem, que a fidelidade do seu pai ou da sua mãe vai te salvar. É preciso entender que você mesmo deve tomar sua decisão. Deus, ele não tem netos. Deus, ele não tem sobrinhos. Deus, ele não tem nenhuma outra classe de parentes. Deus somente tem filhos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não podemos estabelecer uma relação com Deus através de outra pessoa. Isso depende de você. Você está na base do seu pai e da sua mãe, esperando que eles possam te carregar na mão até a vida eterna? Não. Você mesmo deve tomar a sua decisão.
Temos que fazer muito mais do que admirá-los. É necessário tomar a sua própria decisão, pessoalmente, do sacrifício de Cristo na sua vida. E a outra cara da honra está descrito ali em Efésios capítulo 6, no versículo 1, e também em Colossenses capítulo 6, versículo 1. Efésios capítulo 6, versículo 1, e também em Colossenses capítulo 3, versículo 20, e diz dessa forma: vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, por isso é agradável. Vós pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Pai, você também tem uma função para seu filho, é fazer com que a obediência dele seja por amor, não por ódio. É fazer com que a obediência dele seja por amor e não por obrigação. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Esse é o papel que o Senhor teu Deus te dá. Seja sábio e faça com que os seus filhos possam te obedecer por amor. Se queremos ver os nossos filhos em uma relação que nasce do coração, com a sua própria inteligência e boa vontade, na primeira oportunidade, em muitos casos, devemos fazer com que eles possam entender o porquê falamos e o porquê entregamos essa responsabilidade para eles. Devemos fazer com que os filhos possam entender o porquê pedimos algo, o porquê estamos requerendo algo. Devemos fazer com que eles entendam o porquê pedimos e ordenamos alguma coisa. As ordenanças, elas talvez não sejam más, mas a forma que fazemos, isso vai exigir muito. Isso significa que muitas vezes vamos permitir que nossos filhos tomem decisões erradas? Às vezes sim, mas para que eles possam talvez aprender com seus próprios erros, para que eles possam talvez aprender com as suas próprias decisões. Isso não significa que nós vamos permitir que eles façam o que queiram, não. Mas às vezes eles vão querer tomar a decisão deles e eles vão ter que sofrer com as suas consequências. Mas nós devemos ser sábios e fazer com que eles possam obedecer por amor e pela razão, e não pela ira. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja você pai, mas principalmente você como filho, devemos entender que existe talvez uma última oportunidade para você, que você possa honrar o seu pai e sua mãe. Muitas vezes eu já escutei sobre o último beijo. Eu não me lembro a última vez que eu beijei, a primeira vez que eu beijei a minha mãe e meu pai. Eu não me lembro. Possivelmente era quando eu estava pequeno, quando eu era bebezinho. Eles me enchiam de carinho. Mas eu me lembro claramente a última vez que eles me beijaram. Isso eu me lembro. Mas saiba, você, meu querido filho, enquanto seu pai está em vida, você tem que aproveitar, porque você nunca saberá quando será o seu último beijo. Você sabe agora qual é, mas você nunca saberá qual será o último beijo. E eu lembro de um amigo meu que contou sobre o último beijo que ele deu ao seu pai quando ele faleceu. Isso é algo triste, isso é algo complicado, mas ele disse que aproveitou em vida em todos os momentos que ele esteve com o seu pai. Os funerais sempre são mais tristes, mas nunca eu vi mais choros, mais tristeza de um filho quando ele não aproveitou com seu pai enquanto ele esteve em vida, quando ele não honrou o seu pai enquanto ele esteve em vida. E ali o remordimento, a dor atinge o seu coração. Assim que pense nisso, enquanto você ainda tem oportunidade, enquanto você ainda tem chance, pense no último beijo, porque com toda a segurança ele virá, ele chegará. Honre o seu pai e sua mãe, porque ao você fazer, os seus dias nessa terra serão prolongados, e não somente isso, cheio de felicidade, cheio de amor. Aproveite os seus pais, aproveite os seus familiares. Bem, esse foi o quinto mandamento, mas vamos ali para o sexto. O sexto mandamento é um mandamento ainda também interessante, que está ali no texto de Êxodo capítulo 20, no versículo, vamos ver aqui no versículo 13. É um versículo bem pequeno, talvez um dos menores aqui. Não matarás. O que significa esse mandamento, não matarás? Bem, esse sexto mandamento, ele parece bem distante de nós, porque ele fala de algo bem triste, que é a morte. Algo complicado, que parece bem longe de nós, matar alguém, tirar a vida de alguém. Isso acontecia de uma forma bem constante antigamente. A questão da morte, a questão de tirar a vida de alguém. E isso era tomado muitas vezes como uma solução para as guerras. Vou contar aqui uma experiência que eu vi em um livro sobre dois clãs, que eram dois clãs famosos, que era o clã de Hatfield e os McCoy. Esses dois clãs eram rivais e eles viviam em lados diferentes, opostos do rio, mas eles começaram uma guerra de alguns porcos. E essa guerra começou em 1878 e terminou em 1896. De que forma durou essa guerra?
com a morte de diversas pessoas desse clã, chegando até a ter um confronto de 50 e 50 pessoas de cada lado, para ver quem conseguia vencer essa guerra. Tudo porque de alguns porcos essa guerra durou mais de 20 anos e acabou em 1896, quando houve o último homicídio. Esse clã se matou durante 20 anos, é uma história bem famosa, vocês podem pesquisar, porque de um grupo de porcos. Mas aí se pergunta, caramba, mas isso é longe de mim. Esse exemplo eu gosto dele porque nós pensamos que isso talvez não afeta a minha vida, que talvez eu não faria nem fiz algo nem perto disso, que talvez eu não busque aí matar pessoas atrás de tirar a vida de ninguém. Mesmo que isso talvez, será que não passa na nossa mente? O que acontece quando alguém, por exemplo, você está dirigindo ali e alguém cruza na sua frente e você buzina e dá uma vontade de xingar? O que passa pela sua mente? O que passa pela sua mente quando você escuta alguém falando mal de você, focando de você, e você sabe disso? O que acontece quando alguém te olha meio torto, quando alguém te vira as costas, quando alguém age de uma forma errada com você? O que você faz quando alguém é ignorante com você? Será que isso não passa na sua mente? Será que por algum momento já não passou e você voar no pescoço daquelas pessoas? Mas talvez na minha mente, na sua mente, isso não chegue nem perto de tirar a vida de uma pessoa. Isso não é considerado? Isso é algo normal? Será? E aqui eu vou fazer uma pergunta. Agora à tarde eu estive com minha irmã, a gente foi ali levar comida para um gatinho. Uma gatinha bem fofinha, o nome dela é Sofia, e essa gatinha ali, ela é muito fofa. Ela estava ali se alimentando, estava ali comendo, e ela vinha, comia e depois vinha até nós e a gente fazia carinho nela e ela voltava a comer de novo. Vinha, comia e vinha até nós e voltava a comer de novo. Uma gata muito fofa e muito carinhosa. Aí, em um certo momento, com algo que eu já tinha visto antes, eu fiz uma pergunta para minha irmã. Samiri, qual a diferença entre esse gato, essa gata e um tigre? Qual a diferença entre a gatinha, carinhosa, e um tigre? Normalmente é uma pergunta que nos assusta, porque o tigre é um animal felino forte e um dos maiores felinos que consegue matar diversos animais aí fácil com a sua natureza de felino, a sua natureza que vai buscar a sua presa. E a pergunta é uma pergunta interessante, porque nós podemos colocar que existem várias diferenças, que o tigre ele é um animal sanguinário, um animal que mata e tudo isso, mas a resposta é simples. A diferença entre um gato e um tigre é o tamanho. É somente isso. Isso é tudo. É o seu tamanho. O seu gato, se você tiver um gato, esse gato que nós estamos vendo aqui, ele tem uma natureza. Ele tem uma natureza que é uma natureza terna e doce, mas ele tem um coração de tigre. O cérebro, todos os instintos, toda a sua natureza é de um tigre. Ele é cruel e implacável também como um tigre. Tanto que se eu fosse menor e ele fosse maior, eu tenho certeza que aquele gatinho, aquela gatinha que parecia terna e doce, ela me buscaria assim como ela busca os ratos e as pombinhas. Para quê? Nós já sabemos para quê. O tigre e o gato, a única diferença deles é o tamanho. Por mais pequeno ou menor que ela seja, quando Jesus ele fala desse sexto mandamento, ele está dizendo dessa forma, e preste muita atenção. O seu tamanho não importa. Se você tem uma mente, tem um coração de tigre, você vai agir como ele. E Jesus deixou isso declarado nas suas palavras em Mateus capítulo 5, versículo 21. Mateus capítulo 5, versículo 21, Jesus deixa bem claro como é um coração daquela pessoa que é um tigre, que tem uma natureza de tigre. Diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser ao seu irmão, raça, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo no inferno. Você nunca disse isso? Outras versões ainda fala idiota, outras versões ainda fala inútil. Quantas vezes não pensamos isso do nosso irmão? O que isso quer dizer? Que quando alguém faz algo, se você não se domina, se você deixa solta as suas emoções, então a única diferença entre você e aqueles homens, Hatfields e os McCoy, a única diferença entre eles e vocês é que você não esteve na mesma época que ele. Se você estivesse na época que ele, talvez você faria a mesma coisa exatamente que eles fizeram.
Não importa o seu tamanho, o que importa é o seu coração e o que tem dentro do seu coração como você age. Eu espero que eu tenha me deixado entender. Mas qual a solução desse problema? Logicamente, todos sabemos que a solução dos problemas das relações humanas é dessa forma. Se você me trata bem, eu te tratarei bem. Se você não me trata bem, simplesmente eu não vou te tratar. Mas Jesus deixou bem claro, mais uma vez, isso aqui estamos lendo no Novo Testamento. É o Sermão da Montanha, no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 47, diz assim: E se você sauda unicamente a vossos irmãos, o que fazeis mais? Não fazes isso os publicanos também assim? Se você age dessa forma, somente com a pessoa que te faz bem, você não tem nada diferente. Todos fazem isso. Todo mundo, não importa a sua natureza, age bem com aquelas pessoas que lhe tratam bem. De modo que aqui a pergunta mais interessante é: eu sou capaz de tratar com bondade aquela pessoa que me tratou mal? Será que eu sou capaz de amar de coração alguém que feriu meu coração, alguém que me prejudicou? Não é fácil, logicamente. E algumas pessoas acham que essas palavras são palavras que Jesus pronunciou como um exemplo impossível, um exemplo ao extremo, e que ele disse que essa é a intenção, mas que isso não era literal, que isso não é de forma literal. E em uma ocasião eu já escutei várias vezes que isso não é para pessoas como nós, isso não é para gente como a gente é normal, a gente age dessa forma, a gente pensa dessa forma. Mas será que isso é real? Será que Jesus pede para que possamos agir dessa forma? Eu não concordo com a opinião de que Jesus exagerou, que isso não é literal. Eu acho que Jesus, ele falou aquilo literalmente, que Jesus falou como deveríamos agir. E eu tenho 3 razões que eu vou te falar agora do porquê Jesus falou aquilo. A primeira razão, que essa é a única forma, você agir de uma boa forma com a pessoa, você agir bem, é a única forma de quebrar a cadeia, quebrar esse efeito dominó. Nós estamos em um constante efeito dominó, onde as pessoas agem de uma forma e nós respondemos de outra. E essa pessoa responde de uma forma com outra pessoa. Sempre o ódio, olho por olho, dente por dente. Mas esta é a receita do desastre. Essa é a receita da violência. Assim agia os Hatfields e o McCoy. Eles precisaram de 20 anos para entender que aquilo não era certo. Os israelitas, os palestinos, ainda agem isso até hoje, desde o tempo ainda onde eles foram descendentes ali de Abraão. Os israelitas e os palestinos, eles continuam guerreando. Por quê? Porque eles não entenderam como quebrar essa cadeia. Por isso, a pergunta hoje é: por que devemos agir dessa forma com nossos irmãos? Porque precisamos quebrar essa cadeia da agressividade. A agressividade passiva expressada em você agir da mesma forma que a outra pessoa, isso só vai fazer com que a pessoa possa agir da mesma forma para com você. Isso não vale somente para coisas grandes, isso vale também com as mini violências que nós podemos considerar. Porque se nós falamos os palestinos são suicidas, são pessoas que se matam, mas e as mini violências? E você agir de má fé com seu irmão, e você xingar o seu irmão, e você falar mal do seu irmão, e você dar as costas para ele, isso só se torna um ciclo vicioso, isso só faz com que o orgulho possa crescer, e o orgulho possa fazer com que isso possa se tornar uma ofensa. Jesus, ele disse bem claro, que você deve ser esse alguém, você que deve quebrar essa cadeia de agir da mesma forma para com seu irmão. Se alguém te faça mal, se alguém te faz mal, não haja da mesma forma, quebre essa cadeia. Não dê espada para alguém, não faça uma cara errada, não grite. Dessa forma você somente estará seguindo a corrente. Quebre a cadeia do ódio. E a outra forma também, que essa é a segunda razão, é a única maneira de que você possa manter o controle da situação. A primeira razão é que você quebre a corrente, e a segunda razão é que você possa manter o controle da situação. Por quê? Normalmente quando uma pessoa age de uma forma em que ele se torna o seu inimigo, onde ele faz o mal para você, a tendência é você agir da mesma forma. Mas quando você se vinga, quando você age com ódio, com rancor, você está dando um controle remoto para outra pessoa, onde ela possa te controlar, onde você pode agir. Mas quando nós nos controlamos, quando nós determinamos nossos sentimentos e reações, Jesus, ele quer te dizer que você possa quebrar essa tirania, que você possa quebrar essa corrente e você possa tomar o controle e agir de acordo com como você deseja. Você terá o controle quando você age dessa forma. Por isso, você deve falar: não vou deixar que você imponha esse sentido de ódio no meu coração. Eu não estou disposto a permitir que você amargue a minha vida, que você aja dessa forma comigo. Eu vou dominar as minhas emoções. Eu não vou me portar mal contigo,
porque se eu te fazer isso, eu vou estar agindo como você quer. E, logicamente, devemos colocar limites para como essa pessoa vai agir conosco. Devemos colocar esses limites, mas esses limites deverá ser feita de uma forma com a nossa consciência, com a nossa ação. Por isso o Senhor fala bem claro em Lucas capítulo 6, versículo 27. Amai os vossos inimigos, fazei bem os que aborrecem, abençoai os que os maldizem. Em Romanos 12 diz assim: se o seu inimigo tem fome, dá de comer, se ele tem sede, dá de beber. Porque quando você faz isso, você vai acender carvão na sua cabeça, amontoar carvão na sua cabeça. Não seja vencido pelo mal, mas vence o bem com o mal. Que texto lindo! É quebrar essa cadeia, é tomar o controle da situação. Então, essa é uma das últimas maneiras. E a outra maneira é entender que essa conduta, quando nós agimos, temos que atuar com sentido de responsabilidade. Que sentido de responsabilidade? A nossa tendência natural de quando uma pessoa faz o mal para conosco é que nós coloquemos a culpa nele. Eu estou atuando assim porque a outra pessoa fez isso para comigo. Mas isso não é verdade. Você tem que tomar acordo com as suas ações. Você tem que se preocupar com as suas ações, não com o que os outros fazem para com você. Você deve tomar o controle e agir com a sua responsabilidade. Se você age de má fé, se você age com ódio para com o seu próximo, a culpa é sua, a responsabilidade é toda sua. Se o seu vizinho te tratou mal, porque de tal forma eu tenho que agir dessa forma, eu tenho que devolver da mesma forma, porque é culpa dele. Não, a responsabilidade das ações é sua. Por isso, meus queridos irmãos, o meu desejo para você hoje é que você entenda a regra de ouro de Mateus capítulo 7, no versículo 11 e 12. Mateus capítulo 7, versículo 11 e 12. Se vós, por sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazeis também a vós. E o que mais esquecemos desse texto é esse portanto. O que significa esse portanto? Aqui está dizendo bem claro, se o nosso Pai, mesmo nós errando, falhando com Ele, Ele é tão bom conosco, Ele nos estendeu o perdão. Portanto, você deve agir, meu querido irmão, da mesma forma. Meu querido jovem, minha querida jovem, não entre na cadeia viciosa. Essas 3 razões são essas. Feche a cadeia, siga as suas ações, que você possa agir de uma forma em que você possa ter o controle das suas ações, que você possa ter o senso de responsabilidade. Por isso, temos que entender que esse presente que Deus nos deixou é o presente do amor. É o amor que o Senhor nos concede e é o amor que é dom de Deus, que está ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 7. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 até o 7, diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Isso é o amor. O amor é um dom de Deus. Esse é o 6º mandamento. Vamos ao 7º mandamento. E o 7º mandamento também é importante e está ali em Êxodo, onde nós aprenderemos algo interessante, que é um dos mandamentos para jovens e para os casados. Esse mandamento está em Êxodo capítulo 20, versículo 14. Não adulterarás. O que quer dizer esse mandamento? A primeira coisa que precisamos entender é que esse mandamento não se refere somente ao leito matrimonial, mas a qualquer pensamento, ação ou algo realizado que tenha um teor sexual fora do matrimônio. Bem, entenderemos aqui, eu peço que você faça agora um exercício para comprovar essa grande verdade. Eu peço que você pense em uma situação da sua vida onde você perdeu algo em simplesmente minutos, onde em simplesmente segundos ou minutos você teve uma consequência para toda a sua vida. Eu tive algumas situações, mas eu me lembro de uma agora, que foi quando eu perdi o meu celular faz muito tempo. Isso faz uns 10 a 12 anos atrás, onde ter um celular era algo difícil, onde você possuir o celular era algo complicado, e eu consegui meu primeiro celular, eu fiquei muito feliz, meu primeiro celular, alegre ali, e para você ter um celular naquela época você tinha que ter muito dinheiro, ou você tinha que ter acesso a isso. Eu consegui meu celular, depois de um tempo, meus pais me aconselharam: Sandiel, não sai na rua com o celular, não vai na rua com o celular porque é muito perigoso você ser roubado. Mas eu, menino teimoso, fui lá, e o que eu fiz? Saí na rua com o celular. Um determinado dia, eu acabei sendo assaltado.
Isso ficou gravado na minha mente como uma data em que eu tive uma consequência em apenas questão de segundos, minutos, que durou muitos anos, que durou alguns anos depois, porque eu só consegui isso lá depois de um tempo. Pensou em algo, mas eu quero que você faça esse exercício para pensar o quão importante é ter o controle sobre as ações e quantas ações elas podem ter consequências para anos e anos, ou talvez para o resto da sua vida. E agora falando da parte sexual, infelizmente estamos em um mundo complicado, em um mundo depravado. Esses dias mesmo eu estava no Instagram, e ali no Instagram estava tendo algumas notícias. E antes de eu conseguir passar ali o feed e passar direto das notícias, eu vi uma notícia de uma famosa festa. Uma festa que eu acho que aconteceu no mês passado, que eu vi isso, conhecida como Farofa da GK. E ali uma pessoa que estava nessa Farofa da GK, eu aconselho que você não pesquise o que é essa festa, uma farofa da GK, essa pessoa estava dando uma entrevista e falando o que acontecia nessa farofa. E ela falava ali que as pessoas tinham relações sexuais, artistas famosos tinham relação sexual com uma pessoa, depois com a outra, beijava um, beijava outra, pessoas que beijavam mais de 20, 30 pessoas em uma só festa. Era uma depravação terrível. E ela dizia isso como um ato de revolução, como um ato de liberdade sexual, que estava aberto ali as portas da alegria e do prazer nessa festa. Logicamente, eles estavam errados. Logicamente, isso não está certo. E não sou somente eu que estou dizendo isso porque depois eles foram cancelados ou porque vieram muitas críticas porque dessa festa, mas simplesmente porque a palavra de Deus ela é fiel. Eles erram porque o 7º mandamento expressa uma lei muito fundamental na vida, uma lei que está descrita de uma forma inerrável, que é sobre a relação sexual, que não é somente algo externo, algo que é somente algo físico, mas algo que afeta a mente e o coração. E não podemos quebrantar sem violar algo que está dentro de nós. Não quebrantamos esse mandamento sem violar algo que está dentro de nós. Isso podemos entender através de um texto bíblico bem famoso, e eu digo famoso porque não é que ele é conhecido por muitas pessoas, mas também porque muitas pessoas que nem sequer abriram a Bíblia conhecem esse texto, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 22 e 23. E diz assim: E da costela que o Senhor Deus tornou do homem, formou a mulher, e trouxe Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Esse texto muitas vezes é tomado em um contexto de brincadeira, essa é osso do meu osso, carne da minha carne. Mas devemos olhar muito mais que isso, de uma forma séria, e uma forma que devemos entender o porquê o Senhor e também por que Adão fala isso. Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Está claro aqui que Adão estava feliz. Estava feliz porque ele recebeu a sua esposa, mas estava feliz também não só porque disso, mas porque a partir daquele momento ele estava falando também com o início da relação sexual que ele teria com Eva. Porque esse relato ainda continua dizendo no versículo 24: Portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar a sua mulher, e serão uma só carne. O que significa uma só carne? O Senhor, ele planejou e desenhou a relação sexual, desenhou o sexo, com o ato de voltar a ser uma só carne. Está relacionada ao ato de que originalmente esse ato, essa relação sexual, daria ao ser humano, o homem e a mulher, casado e casada, através da relação sexual, a carne se uniria. Não somente a carne, mas o espírito se uniria. Carne com carne, espírito com espírito. Os psicólogos utilizam um termo para identificar isso, que é o termo identificação. Esse termo de se identificar com a pessoa significa que através de uma forma misteriosa, através de uma forma que nós não compreendemos, através da relação sexual, o ser humano ele pode chegar à ideia de compartilhar a identidade, a mesma identidade com a outra pessoa. Essa identificação permite ver a cada um de nós ver o mundo através de outros olhos, a experimentar como pode acontecer e como isso pode ser a sua alegria, mas também isso pode tornar a sua dor. Muitas vezes nós vemos isso declarado em atos com pessoas que podem contar, com amigos que contam isso para nós, como isso pode ser uma alegria e como isso também pode ser um ato de dor. Em filmes também nós acompanhamos isso e nós nos identificamos com as pessoas que estão ali quando vemos que um casal se envolve e depois ele acaba quebrando o coração. Isso nós vemos, isso às vezes nós nos identificamos porque isso acontece. Quando Adão ele viu essa bonita mulher, essa bonita criatura que Deus fez para ele,
ocorreu nele esse ato de identificação. E Adão agora identificou a Eva como carne da sua carne, osso dos seus ossos. Ele agora era parte dela, ela agora era parte dele. Havia vindo do mesmo corpo. E essa é a razão incrível do impacto que produz essa experiência. E ele grita, essa é esse osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então nada mais é natural, nada mais é maravilhoso do que você tomar o seu esposo ou a sua esposa pelos seus braços e sentir o seu corpo e compartilhar com ela o intenso prazer que Deus desenhou para que fosse feliz dentro do âmbito matrimonial. Deus criou e desenhou a união sexual para que ele fosse um instrumento poderoso de identificação e unificação. De outra maneira, essa união do corpo é para também unir alma com alma, corpo com corpo. Isso é mais que uma bonita teoria, isso é mais que uma bonita falácia. A ciência já comprova e descobriu diversos tipos de hormônios que são despertados durante a relação sexual. E eu peço agora que você pesquise e busque aí, em várias pesquisas, o tipo de hormônios que surgem com a relação sexual. Pesquise isso e depois isso vai servir para você também para a sua prova. E principalmente um hormônio que é conhecido pela ciência como o hormônio do amor. O hormônio do amor. Pesquise qual é ele e você também vai sair adiante disso nas suas provas, talvez nos seus conhecimentos que vamos ter aí posteriormente. Então pesquise quais são esses hormônios e o que causa isso na sua vida. Esse hormônio, que é conhecido como hormônio do amor, ele opera diretamente no cérebro para fortalecer essa relação de identificação. Eu não vou falar muito sobre ele, mas esse hormônio vai fluir durante a relação sexual. E essas são evidências que Deus colocou no corpo humano para despertar no aspecto físico uma relação de intimidade, de identidade e de relação entre as duas pessoas que estão tendo ali a relação sexual. Você sabe que Paulo ainda escreve sobre isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E Paulo escreve sobre um ato errado que estava sendo cometido, que é no ato com as prostitutas. Em 1 Pedro capítulo 6, versículo 16. Um ato reprovado. E diz assim: ou vocês não sabeis que o que se ajunta com a prostituta faz-se um com o corpo dela? Paulo aqui ele diz bem claro que ele seria vir uma só carne. Você pode vestir e sair do lugar do pecado, mas é algo que acontece. A união entre os dois corpos produz um enlaçamento psíquico, que isso faz com que as pessoas possam se conectar de uma forma, porque é algo que Deus colocou. Isso usado de uma forma errada, isso vai trazer consequência para as pessoas. Essa é a forma que o Senhor usou para ligar os corações. Essa é uma das formas pelo que o Senhor usou para que as pessoas não pudessem se separar posteriormente, e se separassem, isso ia sofrer um dano terrível. E uma das expressões que as pessoas usam hoje para usar isso fora do casamento é o sexo seguro. As pessoas falam, não, vamos realizar o sexo seguro, dessa forma não vamos ter as consequências. E esse término ha levado a milhões e milhões de pessoas a crer que realmente tem como ter um tipo de segurança nas relações sexuais libertinas, nas relações sexuais fora do leito matrimonial. Isso se refere a onde as pessoas usam os preservativos, usam os meios de preservar as camisinhas, usam aí muitos tipos de hormônio, muitos tipos de remédios para ter, segundo eles, um sexo seguro. Mesmo que isso é algo que é criado com base em um mito. Isso não existe, já que hoje no mundo milhares e milhares de pessoas morrem com enfermidades sexuais. Muitas pessoas sofrem também com enfermidades sexuais. O HIV é um desses casos, que é transmitível sexualmente. Aqui no Brasil, muitas pessoas morrem com HIV, que ainda não tem cura. Na África, muitas pessoas. Nos Estados Unidos, muitas e muitas pessoas. Então essa ideia do sexo seguro é uma ideia mentirosa, que tem servido somente para fazer com que as pessoas possam cair no erro e contrair muitas e muitas enfermidades sexuais, pessoas que, segundo eles, estão desfrutando da sua liberdade. Outro mito é um mito chamado eu tenho que provar o carro antes de conhecer. Esse também é um mito terrível, que se refere ao plano de você se juntar assim, dessa forma, antes de você casar com a pessoa, somente para conhecer. Isso é algo lógico, parece lógico, mas não é.
Porque se isso fosse real, não existiria muitos e muitos problemas nas relações matrimoniais hoje. Estudos científicos comprovam que as pessoas que se unem em relação sexual antes do matrimônio têm muitos mais problemas de um casal que se casa somente com a relação sexual dentro do matrimônio. Estudos também comprovam que as pessoas, principalmente as mulheres, sofrem mais violência quando se unem em relação sexual antes do matrimônio do que depois. E muitos outros problemas. Esse mito do sexo seguro e o mito também do eu tenho que provar o carro antes de conhecer, isso se desmentem graças ao aumento das enfermidades sexualmente transmissíveis nos últimos anos. 15 a 30% das relações sexuais com a camisinha tem causado e causam, as pessoas que têm esse problema, que têm o HIV, causa essa enfermidade. Esse vírus ainda está correndo por aí. E esse é apenas um dos problemas, uma das enfermidades. Mas existem muitas e muitas enfermidades. Muitas e muitas enfermidades surgem durante os anos. E durante os 25 anos tem crescido a explosão de novos casos de enfermidades sexualmente transmissíveis. Por quê? As pessoas falam do sexo seguro, as pessoas falam das relações sexuais, que devem ser por acaso, que deve ser uma forma de testar, mas por que isso somente piora? Por que não melhora? Por que as coisas continuam piorando? E o que falar ainda de algo ainda que acontece pior no mundo hoje, que é a questão das crianças sem pais presentes ou mães presentes, que é onde essa revolução sexual tem aumentado o número de crianças que estão sendo criadas por mães solteiras, que estão sendo criadas muitas vezes por famílias destruídas. As crianças que crescem sem a presença dos pais e dos filhos têm uma maior probabilidade de sofrer abuso sexual, de ser expulso de casa, de abandonar a escola, de cair nas drogas, talvez na cocaína, talvez no cigarro, talvez na própria maconha. Elas correm a maior probabilidade de ir à prisão, de ser arremessadas no mundo do crime. Essas crianças, já é comprovado através das estatísticas que essas crianças que crescem em lares de mães solteiras caem nesses erros porque disso. Muitas e muitas pessoas caindo nesse erro do sexo seguro, no erro do sexo pela libertinagem, e existem muitas e muitas crianças agora sendo criadas por família totalmente destruídas. E o que fazer nessa situação? Como atuar? Esse é apenas um dos problemas, mas vem o problema também dos casais que estão sendo destruídos por causa do sexo fora do casamento, onde o marido ou a esposa trai o seu marido, trai a sua esposa. Isso acaba causando problemas para a sua família, para as crianças que crescem em lares destruídos. Infelizmente o mundo está nessa situação. E o que fazer? O que fazer quando as pessoas já não resistem mais? O que fazer onde nós talvez não temos o domínio sobre as coisas que vemos? O mundo hoje nos bombardeia com propagandas, nos bombardeia com filmes, com séries, com notícias, com coisas que aparecem em propagandas até mesmo na rua, na internet, que acabam poluindo nossa mente com coisas de teores sexuais. E acaba também dando origem a algo chamado a pornografia e algo chamado também a masturbação, que tem afetado a jovens e até mesmo a casais. O que acontecer? O Senhor Jesus Cristo, ele fala que o adultério começa onde termina, que é no coração. Ali em Mateus capítulo 5, no versículo 27 e 28. Mateus capítulo 5, no versículo 27 e 28, fala sobre o erro do adultério. E onde ele começa? Diz dessa forma: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e tira para fora. Se você olha para uma pessoa com um teor sexual, com um desejo sexual, uma pessoa que não é a sua esposa ou não é o seu esposo, você já cometeu um ato de adultério. Se você é solteiro e olha para uma pessoa ou algo, uma propaganda, um filme com teor sexual, uma música com teor sexual, e você pensa algo com teor sexual, você já aconteceu. O sexo mental é dar renda solta, é você se cair nas fantasias sexuais. E isso pode parecer um passatempo inocente, isso pode parecer algo que o mundo fala como meio de um treinamento, você precisa fazer isso, mas isso é algo que te prejudica muito. Isso é algo que você tem que ter uma batalha
para conseguir a pureza e o domínio próprio. É comum falar que nessa comunicação no meio ambiente por parte da indústria hoje, que está bombardeando as pessoas com a contaminação sexual, com a televisão, com o cinema, com as coisas, é comum falar que apenas dizer não. Temos que apenas dizer não. Mas não é dessa forma. Sabemos que não é assim. Sabemos que não é simples. E claro que os jovens, você meu querido jovem que está assistindo, você não vai poder se abster de ver essas coisas, porque o mundo ele vai te bombardear com essas coisas. Mas você sim pode controlar os seus pensamentos. Como se controlar se nós estamos bombardeados dia e noite por imagens eróticas, por propagandas sexuais? Devemos ter o controle sobre a nossa mente. Devemos ter o controle sobre isso. Ninguém pode nos forçar contra a nossa vontade de seguir vendo um vídeo. As pessoas elas podem fazer um vídeo, elas podem colocar isso na sua tela, mas elas não vão te obrigar você a continuar vendo. Elas não vão te obrigar a continuar seguindo vendo aquele vídeo, seguindo vendo aquela propaganda. As pessoas elas podem produzir músicas de teores sexuais, mas elas não vão te obrigar a você a escutar ela, a você seguir escutando. Ninguém pode te forçar contra a sua vontade de seguir vendo vídeo, um programa ou escutando uma música que se trata de teor sexual. Sendo de pessoas ou amigos que seguem insistindo para fazer isso, ninguém pode te obrigar a rejeitar os seus valores. Por isso Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honrável, se há alguma virtude, algo que merece elogio, nisso você deve meditar, nisso você deve agir. Nós vivemos em um mundo lacerado pelo mal, onde se você chega a escutar isso, você certamente vai pensar em muitas coisas que você quer esquecer. Mas o Senhor, Ele é fiel. E em São João capítulo 8, versículo 11, ali diz uma mensagem para aquelas pessoas que já caíram nesses erros, para aquelas pessoas que infelizmente já tropeçaram. Você, meu querido jovem, você, minha querida jovem, se você já tropeçou nisso, você tem uma chance. Jesus estava diante de uma mulher que foi jogada para ele como se fosse um pano sujo, como se fosse algo horripilante, jogada. Aí está essa mulher pecadora. Jesus chega para ela e diz assim: e disse Jesus, se ninguém te condena, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Eu já conheci muitas pessoas que já caíram no precipício do 7º mandamento. Pessoas que já sentiram essa dor de ter um filho solteira, de ter um filho solteiro. Pessoas que têm, infelizmente, enfermidades sexualmente transmissíveis. Pessoas que traíram seu esposo ou a sua esposa. E essas pessoas, o que o Senhor oferece para ela é restauração. E restaurar aquele dano. O meu celular, que um dia foi roubado, eu já recuperei. E você também pode recuperar a sua vida, você pode recuperar a sua honra. O Senhor, Ele pode te dar a sua vida de volta, Ele pode te recuperar. E logicamente, hoje nós louvamos a Deus pelo 7º mandamento, porque é uma forma de te proteger, para que você não possa cair mais nesses erros. O nosso Pai Celestial nos ama e Ele quer evitar esse desastre. O 7º mandamento é uma voz de alarme, para que a sua palavra possa ser escutada. Se você se alarmou de algo que é terrível, que é um perigo para você, ore ao Senhor. Se você já tropeçou, não tropece mais. Agradeça a Deus por essa palavra de amor que está manifestada nos seus mandamentos. E também te agradeço, porque o perdão do Senhor está estendido para a gente. O perdão do Senhor está estendido e somente temos a agradecer a Ele, porque a restauração e o perdão está ao nosso alcance. Que o Senhor te abençoe, meu querido jovem, minha querida jovem. Que esses 3 mandamentos possam fazer efeito no seu coração. Que você possa honrar seus pais. Que você possa controlar os seus pensamentos negativos na sua mente. Que você possa também não cultivar esses pensamentos também sexuais na sua mente e obedecer a esses mandamentos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nos vemos no próximo vídeo, que será o último. Valeu!